Glória a Deus, amados, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Os irmãos presentes, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, todos sejam abençoados com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos dar continuidade hoje a nossa EBD, hoje é a lição de número 9, de 13 lições, do nosso do livreto, né? Os homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó, o legado de fé. Nem os irmãos podem estar assentados, hein? A lição é 09. Então aqui nós vemos o título da nossa lição, Jacó e Esaú, irmãos em conflito, hein? Jacó e Esaú. Então, essa lição ela vai abordar muito o aspecto familiar. A família vai ser constituída, família que ainda não tinha. Então, vai abordar um aspecto muito importante da família, tá? A Bíblia, claro, nesses capítulos, principalmente o 25 e 27, não falam só sobre isso. Existem muitas palavras que podem ser tiradas dali e pregadas até com outro sentido, mais para frente, profético, sobre a igreja, Jesus Cristo. Mas, especificamente aqui, eles focaram aqui na nossa liçãozinha, né, 09, no aspecto das questões familiares, dos conflitos, tá? Então, tá aí o título. Faltou ligar, estava desligado aqui, perdão, agora eu liguei. Aqui, queridos, o texto áureo eu vou ler e vou pedir para os irmãos provavelmente fazer uma correção nas suas apostilas aí, tá? A palavra diz assim, texto áureo, né? Você vê quando tem esses 3 pontinhos começando aqui antes, significa dizer que o versículo citado, ele não começa aqui, ele já está do meio para frente, tá? Então diz assim, 2 nações estão no teu ventre e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá ao menor. Aí aqui eu queria chamar a atenção dos queridos que estão com a apostila, tá? A remissão correta que já está aqui na projeção é Gênesis 25, 23. Mas eu creio que na apostila, pelo menos na minha, no livrinho, está 27, 23. Vocês podem conferir se quem está com o livrinho está marcado 27, né? Está qual, Andréia? Isso. Então é isso que eu ia pedir para os irmãos, ou agora, ou quando quiserem, podem riscar de caneta, né? O livrinho da EBD é propriedade dos irmãos, ou quando chegarem em casa, tá? Só para não ficar. A projeção está correta aqui, ó, tá? O que nós estamos apresentando. Mas na apostila está 27 e 23, e não é 27 e 23, é 25 e 23, amém? Isso. Então pode riscar assim e colocar o 25 e 23, tá bom? Então isso aqui é o texto áureo. O texto áureo está falando, né, de alguém grávida, ó, 2 nações, vamos lá. 2 nações estão no teu ventre, né? E 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro e o maior servirá ao menor. É o texto áureo. Vamos seguindo. Qual a verdade prática? Os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Tá? Isso é uma verdade que a gente vai perceber na nossa lição. Está usando com esse objetivo, não ter predileção, né? Eu gosto mais daquele do que do outro. Eles são diferentes, mas todos devem ser amados. Claudinho, você viu a observação do versículo que eu passei aqui anterior, porque você estava com, né? É isso aqui, ó, tá? Na sua apostila vai estar 27 e 23. Aí é só para corrigir. Pode ser agora, é 25, 23. Aqui está certo, tá bom? Onde chama texto áureo. Não está 27, 23 no seu? 9, lição 09. Pois é, aí corrige depois e coloca 25, 23. Tá bom? Nada. Isso é quando for imprimir, alguém na revisão não percebeu, passou. Digitar, não há problema nenhum. Não desmerece nada o trabalho feito aqui pela pessoa. Os textos que nós vamos ler estão em Gênesis 27, tá? Aí está certo, é Gênesis 27 mesmo. Então, ele foi dividido em 2 partes, do 1 ao 5 e dos versículos 41 a 44. Diz assim, e aconteceu que como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois,
toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Agora nós vamos pular para o versículo 41 do mesmo capítulo, ok? Versículo 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ele enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Aqui é o 44, né? Tá? Tem algumas coisas interessantes já na leitura, para a gente fazer um comentário. Não podia fazer muitas coisas aqui. Que você vê que no 41, diz assim: e Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então mataria Jacó, meu irmão. Então ele já colocou no coração que ia matar Jacó, e a gente vai ver por que dessa raiva, que não foi explicado aqui ainda, né? Lendo aqui, a impressão que passa é que só ele sabia disso, né? Mas ele deve ter murmurado mais vezes, porque tinha muitos criados na casa de Isaque. Isaque e Rebeca eram ricos, casa ou tendas em que habitavam, né? E alguém ouviu, por isso que aqui está dito que ele falou no coração, mas a notícia chegou em Rebeca. A mãe ficou sabendo do intento de Esaú de matar o seu irmão Jacó. Tá? Foram denunciadas a Rebeca essas palavras. Algum criado lá falou: ó, teu irmão, o teu outro filho Esaú, quer matar Jacó. Tá? E ela, então, aí o finalzinho 44, a orientação que ela dá a Jacó é para que o Jacó vá morar lá na região de Labão, meu irmão, em Harã. É de onde ela era. A Rebeca era natural de lá, dessa terra. Vai lá, 40 para fugir daqui. Só que qual era a intenção dela? Mora com ele alguns dias, né? Ele ficou só 20 anos lá. Esses alguns dias, só 20 anos lá em Labão. E segundo o livrinho, não está muito explícito na Bíblia isso, não diz nenhum contrário, né? Nunca mais ela chegou a ver o Jacó, né? Ela morre antes, tá? A Bíblia não fala da morte de Rebeca em termos de idade, fala do Isaque, 180 anos, dela não. Ela vai ser citada lá em Gênesis 49, só para efeito de túmulo, onde estão sepultados Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. Tá? Mas olha, alguns dias se transformaram em anos, né? Uma coisa errada ela fez aí. Palavra-chave: conflito, tá? Porque o objetivo da lição, como eu falei desde o começo, é explorar esse aspecto do relacionamento familiar e trazer para nós esse ensino, né? A igreja como um todo, do relacionamento familiar. Tem muita coisa ali, aqui no texto profético, que aponta para o Senhor Jesus, igreja, coisas assim, mas não é o caso aqui. Tá? Isaque, ele tinha, passando aqui, tá? Isaque tinha Esaú como filho predileto. Já Rebeca amava mais Jacó. Então você vê aqui que os pais tinham uma predileção por filho. Isaque gostava mais de Esaú. Ele era um homem de caça. Ele ia para o campo caçar, e as caças que eles traziam, quando algumas ali eram feitas aqueles guisados, aquelas comidas, era do gosto do pai Isaque, né? Jacó já era mais, vamos dizer, caseiro ali, ficava nas tendas com o pai, com a mãe. Rebeca amava mais Jacó, tá? Aqui na imagem, tá, querido? Aqui é uma exposição, tá? Que aparentemente, olhando assim, a impressão que passa é que esse filho aqui é bem mais velho do que esse, não é? Parece que isso aqui é um adolescentezinho, esse aqui é um homem adulto. Mas, na verdade, eles são gêmeos, né? São gêmeos, nasceram, só que o primeiro a sair foi o Esaú, supondo aqui, né? Nós não temos imagem do Esaú. E o Jacó sai agarrado no calcanhar dele, com a mãozinha pegando no calcanhar, tá? Mas a impressão pela imagem é que isso aqui tem uns 10 anos no mínimo, a mais do que esse, mas não é, tá? Então tinha essa questão
Aqui no livrinho vai dizer que essa predileção, ela só trouxe prejuízo para a família e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido, né? Ela disse, vai lá, fica alguns dias. Só lá ela ficou 20 anos. Ele, né, o Jacó. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Essa é a parte introdutória, não. Vamos para a parte 1. Os filhos de Isaac. Aí você vê que tem uma foto clara aqui pelo tipozinho da pele, já nasceu alguns diazinhos, mas a mãozinha no calcanhar, né? Para ficar que Esaú sai primeiro e Jacó sai sua mão no calcanhar. Os filhos de Isaac. Isaac nós já vimos, já tivemos aula sobre Isaac, o filho da promessa com Abraão e Sara, né? O pastor Cleiton trouxe até aquela aula que Deus pede Isaac em sacrifício, né? Para imolar, aquela coisa toda. Agora aqui Isaac já, tá? Rebeca, aqui está bem clarinho, 25, 21. Rebeca, ela era estéril também. Ela tinha o mesmo problema da Sara. Lembra? Sara não podia ter filho, só que ela era estéril. O caso dela não era também questão de idade. Isaac suplicou ao Senhor por um filho, e o Senhor concedeu-lhe 2 filhos, Esaú e Jacó. Então teve a bênção, Senhor. Eu queria um filho, Senhor, eu queria um filho. O Senhor deu o dobro, o Senhor deu 2 filhos. Tá? O Senhor deu a ele ali 2 filhos. O interessante é que Gênesis 25, 21, você tem... Quem pode ler esse texto? Gênesis 25, 21, que é um dos irmãos, ou irmã, Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Na minha versão está orou instantemente, em outras vai estar insistentemente. Então ele não parava de orar ao Senhor, tá? Ele confiava principalmente com relação às promessas que o pai tinha passado para ele. Que por ele, filho da promessa, a nação, né? Encher a terra, a tua semente. E os irmãos sabem quanto tempo ele orou? Foram 20 anos de oração, tá? Ele tinha 40 anos quando ele começou a orar, casou com ela, e quando ele estava com 60 anos é que Deus atendeu as orações, tá? Então, era um homem que orava porque era baseado na promessa. O Senhor tinha dado aquela promessa da continuidade, de que a descendência dele seria muito grande, enfim. Fala, Cláudia. Não, eu fico vendo essas coisas assim, porque eles oraram 20 anos, ou 30, 40 anos, e a gente às vezes fica uma semana orando e já fica ansioso já, porque Deus não responde. Uma semana, às vezes, a gente orando, a gente já fica agoniado. Eles oraram 20 anos, gente. Outro 40 anos, é muita coisa. Ele tinha 40 e quando ela concebeu, ele tinha 60. Então foram 20 anos, né, de oração. Daí o nome instantemente, incessantemente. Instantemente quer dizer isso. Todos os dias ele lembrava de orar. Ele nunca esquecia de estar pedindo ao Senhor para que a sua esposa, né, engravidasse. Ele queria um filho. O Senhor lhe mandou 2. Passamos aqui. Rebeca percebeu que a sua gravidez era diferente e consultou ao Senhor, tá? Aqui provavelmente é o que Deus disse, o maior servirá o menor, tá? Que está comendo aqui embaixo, injeção. O que é que aconteceu? Interessante, eu vou ler aqui no 22. O versículo 22 do capítulo 25, as coisas como são, né? Rebeca não sabia exatamente que tinha 2 filhos, mas sabia o seguinte, a Bíblia registra que os filhos lutavam dentro dela. Antes de nascer, já tinha briga dentro do ventre. Até hoje brigando. Então, já desde o ventre. Olha que coisa, né? E ela estranhou aquilo. Ela foi perguntar ao Senhor, porque... eu acho que é normal aí as mamães assim, ele deu um chute, não tem essa coisa, né? Tal. Só que lá parece que estava uma luta, uma guerra dentro do ventre dela. O Senhor, por que é assim? O que é isso, né? Aí o Senhor responde para ela no 23, olha, Rebeca, 2 nações há no teu... Então o Senhor já estava dizendo que iam nascer 2 e que dali nações, 2 nações, povos diferentes está no teu ventre. E 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá o menor. Tá? Então, foi, né? Você conseguiu passar. Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos. O primeiro, Esaú, tá? O primeiro Esaú que tem aqui. Deu à luz. O primeiro Esaú, que significa peludo,
cabeludo, porque ele tinha essa característica, tinha muito pelo, né? E quando adulto, por isso a gente viu naquela imagenzinha um homem todo com braço peludo, enquanto o Jacó era liso, ele não era muito. O segundo Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, tá? Calcanhar do seu irmão. Então, vocês estão vendo, né, o que a gente viu, que a palavra-chave lá, conflito, já começa no ventre. Tem uma luta a ponto de a Rebeca perguntar ao Senhor o que significa isso. Então, a sinopse do primeiro: Deus ouve e responde às orações de Isaac e lhe concede 2 filhos. É a primeira lição, né? É a primeira parte da nossa aula. Para passar aqui para Esaú vende a sua primogenitura. Esaú vende a sua primogenitura. É a sinopse 2. A sinopse 2 não, a aula 2. Isaac amava mais Esaú. Isso aqui, tá? Rebeca amava mais Jacó. A predileção traz sérios prejuízos para a família. Como o foco é esse da lição, tá? Isso está no... Quem pode ler o 27 e 28 do capítulo 25. O 27 e o 28 do capítulo 25. Que a gente vai ver por que, né, as razões dessa predileção. Capítulo 25, versículos 27 e 28. Cresceram os meninos, Esaú foi varão perito na casa, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. E amava Isaac a Esaú, porque a caça é seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém? Então a Bíblia deixa registrada que havia uma predileção ali. O Isaac amava mais, aí certamente já crescidos, né? Porque não vai caçar criança. Quando ele cresce, ele se torna um bom caçador e pega excelente caça. Então Isaac amava mais. Não é que ele não amava Jacó, mas ele amava mais. E já Rebeca amava mais Jacó. Tá? E essa predileção, ela traz sério prejuízo para a família. Era um direito do primogênito. Quem era o primogênito? Esaú. Tá? Exercer a liderança espiritual e familiar. E tem aqui os desenhos, né? O primogênito, ele tinha uma preeminência, ele tinha porção dupla na herança, né? O outro irmão recebia uma parte, ele recebia 2 partes. E ele era consagrado ao Senhor. Tá? Então isso tudo tem na palavra de Deus esse tipo de predileção, esse tipo de coisa, né? Podemos ver, quem pode ler Deuteronômio 21, 17. Deuteronômio 21, 17. Mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Amém? Claro que é um texto aparentemente solto, porque aborrecida, tal. Por quê? Porque esse texto vai falar em Deuteronômio, você tinha 2 esposas. Aí acho até engraçado, uma que amava e outra que você aborrecia, mas ambas eram esposas, né? É assim que está no texto de Deuteronômio. Mas, se de todos os filhos que você tivesse, o primeiro varão fosse da aborrecida, pouco importava. Ele seria o primogênito. É isso que Deus está dizendo. Tá? A primogenitura não ia mudar em função da mulher que ele amava. Por isso que fala da aborrecida. Tá? Mas isso é só para chamar coisas lá da lei, embora não tivesse ainda em vigor, mas já era na cultura do Oriente, aquela região toda ali, Canaã, Mesopotâmia, já era assim. O primogênito, ele sempre tinha esses direitos, né? Ele sempre tinha esses direitos. Então, o Esaú, por ser primogênito, tinha direito a tudo isso. Tá? Jacó preparou um prato saboroso. Esaú preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazer momentâneo. Tá? Aí aqui tem uma imagem simulada, né? Que ninguém, como eu falo, ninguém sabe na época como é que eles eram. Não tinha máquina fotográfica. O Esaú estava voltando de uma caça, tá? Ele era homem do campo, estava sempre assim, voltando de uma caça. E o Jacó tinha preparado lá um prato, um guisado lá, tá? De lentilhas, né? Então, vai ter uma proposta para que ele venda a Jacó, né? Jacó vai fazer uma proposta. Eu deixo você comer deste guisado, mas vamos fazer uma transação comercial aqui legal, né? Prevista na lei, porque existe a chamada lei, vale até hoje, é pouco usada, a lei verbal.
contrato verbal, né? Os contratos mais corretos são os escritos, porque está escrito, ninguém pode duvidar, escrito e assinado. Mas o verbal também existe validade, difícil é provar. Né? Então, lembre-se que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar. Então, ele faz a proposta: olha, eu deixo você comer desse guisado em troca da primogenitura, você vai me vender teu direito de primogenitura. Né? E a resposta nesse contexto que Esaú, que era caçador, deu para Jacó foi realmente lastimável. Eis que estou a ponto de morrer. Para que me serve logo essa primogenitura? Foi assim que ele respondeu para Jacó, desprezando totalmente, né, o que já era conhecido em toda aquela região, o direito de primogenitura, ser o primogênito, a relevância que tinha. De que me serve isso? Né? Vende-me. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu. A Bíblia deixa registrada a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se. E foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então a Bíblia dá uma ênfase ao desprezo, muito mais do que a ação de Jacó, porque essa ação de Jacó ela é bastante discutida entre alguns teólogos e pastores, que há um certo exagero em chamar Jacó de enganador. Não, pois é, isso muitos, inclusive dessa lição da EBD, tem pastores no YouTube comentando isso. Agora, por ele ter nascido agarrado ao calcanhar, né? Ele recebe esse nome Jacó, que significa também suplantador. Tá? O enganador já é uma palavra mais comumente utilizada, tá? Mas ele não era um enganador, ele era alguém que queria muito a bênção. Ele era pessoas que corriam atrás da bênção. Agora, é lógico, né, que existe aquela coisa, vou esperar o momento certo para ver se ele me vende a primogenitura. Por sua vez, se você observar, Esaú... Vamos lá, disse: me serve essa primogenitura. Um desprezo que a Bíblia vai tocar, inclusive, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, que ele tentou recuperar, ainda que com lágrimas, chorou muito para ver se recuperava a primogenitura, mas não achou lugar de arrependimento. Ele realmente perdeu a primogenitura. Tá? Não, pois é, foi uma transação. Só que o Jacó, alguém pode chegar e dizer: poxa, é fácil, você aproveita a pessoa na fragilidade e aproveita para fazer um negócio na fragilidade, né? Então existe essa linha também de pensamento. Você poderia... Pode ser, meus irmãos. Oi, vai ser o Carlos. Fala, Carlos. Sou eu que eu tô remoto hoje. Tem um ponto também que eu acho que é interessante, que assim, embora Esaú tenha vendido a primogenitura para Jacó, né, e ali eles fazem um acordo e há essa venda, mas Esaú não vendeu a bênção, e não necessariamente a bênção está ligada à primogenitura. São coisas que são distintas, porque nós vamos ver ali, por exemplo, que a bênção ela pode ser dada a outra pessoa e não ao primogênito, né? Na maioria das vezes, o primogênito é quem recebe a bênção, mas não é uma regra que a gente não vai ver ela sendo trocada. Por exemplo, no caso de Manassés, no caso de Rubem, né? No caso ali de José, que vai ser tomado, ele fica no lugar de Rubem. No caso de Manassés, que também não era que era o filho mais novo, né? E fica no lugar do filho mais velho. Então, assim, eu acho que quando a gente fala que Jacó era um enganador, porque para poder tomar posse da bênção, realmente houve um engano, né? Ele vai se cobrir de pele, tem toda uma dinâmica que acontece ali, mas não por conta da primogenitura, essa foi vendida. Isso, amém. É que nesse caso, né, os outros casos de primogenitura, existe na Bíblia motivo, grande maioria, não é? O caso, por exemplo, do Rubem ter perdido, Rubem era o filho mais velho de Jacó, porque ele deitou-se com as concubinas de seu pai. Então ele cometeu esse ato, não é? Delitoso. Então o pai trocou e deu a bênção a José, que era representado pelos filhos, Manassés e Efraim. E foi para Efraim, que era o mais novo que Manassés. Tem vários casos na Bíblia, tá? Nesse caso, foi iniciativa do Esaú. Esaú desprezou muito. E mais, querido, quando a gente diz assim, vamos lá, vocês acham que ele estava morrendo de fome a ponto, escuta o que eu vou dizer, a ponto de, porque a maneira como ele fala, ele está achando que mais 30 minutos ele vai cair duro ali, pode chamar
Pois é. Nós não falamos que estamos morrendo de fome? E aí eu pergunto, se não tiver comida, você acha que você vai morrer mesmo? O sepultamento vai ser no dia seguinte? Não é isso. Morrer de fome, você está dizendo, estou com muita fome, né? Eu estou morrendo de fome, um pouquinho mais do que o normal. Ele não iria morrer, se ele não comesse, se ele não esperasse mais um pouco para fazer o próprio guisado dele, ou a mãe dele, ou uma criada qualquer, né? Eu estou a ponto de morrer. Ou seja, o que ele olhou foi para o imediatismo ali. Ele quis satisfazer a carne dele. Então, esse é o caso de venda. Outros casos que tem na Bíblia não é caso de venda, de negociação. São casos que existe quase sempre uma orientação já divina, ou não. Até porque aqui o Senhor já diz para Rebeca que o maior ia servir ao menor. Tá? Ele não entra no detalhe da primogenitura, mas diz, olha, eles nem nasceram, eles estavam brigando no ventre, né? Os dois brigavam e lutavam no ventre da mamãe, já tinha briga lá dentro do ventre. Então, isso é que chama a atenção, mas esse desprezo, vender a primogenitura por insônia, demonstrou o quão pouco ele, né, como está aqui no livrinho da EBD, o quão pouco ele valorizava esse direito. E como o pastor Carlos falou, né, é uma bênção de Deus, né? Mais do que a primogenitura em si, a bênção. Que Deus não só abençoava a primogenitura, e ele vendeu, na verdade, ele desprezou a bênção, né? E a Bíblia fala no Salmo, não quis a bênção, aparte-se dele. Não quer a bênção vai embora. Tá? Então, é profunda aí a contribuição do Carlos, aí, principalmente essa questão da bênção. Você quer falar, Carla? Cláudia? Não, eu estava até lembrando isso que o pastor Carlos falou, eu estava até lendo essa semana que no caso de José, era o Efraim e o Manassés. Aí acho que o Manassés é o mais velho, Efraim é o mais novo. Aí ele chegou com as mãos, o José já estava cego, ele botou os dois, um na mão esquerda e um na direita, só que o José Jacó. E ele, não, você está errado, ele, não, eu sei o que eu estou fazendo. Tá? É isso. E no caso, tá? Não estamos entrando no mérito dos meios, como se chega. No caso de Jacó, e ele vir a ser o pai de 12 filhos das 12 tribos de Israel, o apóstolo Paulo vai explicar isso lá em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, veja bem, lá não está dizendo que o método utilizado não está entrando no processo. Até converso muito com o pastor Cleito sobre isso, como os crentes ficam discutindo o meio das coisas. E às vezes, e os apóstolos não se importavam com isso. Os apóstolos se importavam em dizer aquilo que Deus falou. Então lá já está dito que o maior serviria o menor, e não por obras, mas porque Deus escolheu Jacó, mas não escolheu para a salvação eterna, não é fatalismo, mas escolheu para fazer um projeto de onde viriam as 12 tribos e que ia chegar até o Messias. Ele falou, antes que eles nascessem, eu já elegia Jacó. Então, soberania de Deus na escolha de onde viria, que não tem nada a ver com venda de primogenitura, com esse engano todo. Será que se Deus falou aquilo tudo, ele não agiria para cumprir o que ele disse? Né? Amei a Jacó, aborreci Esaú? Sim, mas isso não descarta os meios utilizados lá, ou a responsabilidade desses meios utilizados, mas que acabou redundando naquilo que Deus já tinha dito. Deus já tinha escolhido Jacó como sendo aquele que viria, e não foi pelo que eles viriam a fazer, diz a palavra, foi pelo propósito de Deus. Mas vamos continuar, né? Aqui pesa muito essa troca, né? Essa troca. Aí a gente pode... Não sei se agora é a melhor hora. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre primogênito, uma parte que não tem no livrinho de vocês. É mais para o livro do professor, que vem um texto em azul. Então diz o seguinte, ó, o primogênito, filho nascido de um casal no Antigo Testamento, refere-se comumente ao primeiro filho do sexo masculino, que eram concedidos privilégios especiais, tá? Então, por exemplo, ele recebia a porção dobrada da herança, tá? Ele recebia a bênção paterna e diversos outros favores, tá? A exigência legislativa era consagrado a Deus. Você vai ver nos livros lá do Pentateuco, Deus pedindo a consagração de todo o gênero, tá? Então, a gente vai ver muito na Bíblia essas inversões, como o pastor Carlos falou também ali, né? O próprio caso saiu do Rúben, foi para José, porque do Rúben cometeu aqueles delitos. Abel, que era o mais novo, Caim e Abel, né? Mas ele era o mais novo. Deus aceitou a oferta dele e não aceitou a do Caim, né? Ismael era mais velho que Isaac, a promessa era Isaac. Então Deus ficou com o segundo, promessa. E por aí vai, né? E no finalzinho eu achei interessante um comentário que diz aqui que a descrição, no entanto, vai além de meras noções de primogenitura humana,
quando Jesus é descrito como o primogênito de toda a criação em Colossenses 1,15. Vê como isso tudo aponta, que ele se fez homem e ressuscitou e está à destra do Pai. Então, ele está falando de homem numa nova criação, numa nova criatura, né? Aquele que está em Cristo não é nova criatura, mas ele é o primogênito dessa seleção, vamos dizer assim, né? O primogênito dentre os mortos, Colossenses 1,18. Essas expressões em consonância com o uso figurado da linguagem expressam o lugar privilegiado de Jesus, tanto na criação quanto na nova criação. Então, Jesus tem preeminência em tudo. Está aqui apontando um fato profético. De primogenitura, Jesus, né, lá na frente, tem preeminência em tudo. É interessante, né? Então, o desprezo saiu muito caro. É algo muito difícil isso, muito complicado. A gente vê aqui, vou ver aqui para os irmãos, Hebreus 12, lembrando que a ênfase é do 12:16. Hebreus 12:16 diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Percebe? Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar, prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, aquele que o pastor Carlos da bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Então, coisa foi longe, teve reflexos, né? É citado como exemplo lá na frente. Isso, vamos passando. Sinopse 2. Esaú não valorizou a sua primogenitura e por isso vendeu-a por um prato de comida, né? E aí é aquilo que eu falo. Eu estou morrendo de fome. Ele não morreu, se estivesse ali desidratado, a ponto de fazer, era coisa, mas isso morrendo de fome, linguagem coloquial. Nossa, quando estamos com muita fome. E você equiparar a sua cultura e todos os privilégios e bênçãos que isso traz por um prato de comida naquele momento, é você trocar a satisfação da carne, aquilo que tanto é falado no Novo Testamento, a luta da carne contra o espírito contra a carne. Não é isso? O Novo Testamento como fala disso? Que a gente tem que estar lutando contra a nossa própria carne, que ela é muito inimiga das coisas do Espírito. E ele não valorizou essa. E a última parte, Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac pede a Esaú que lhe prepare uma comida saborosa. Isaac pretendia abençoar Esaú, né? Essa é a parte 3, tá? A palavra diz que ele já não via, né? Que aqui na apostila diz assim, ele não enxergava mais direito, mas na Bíblia, pelo menos na minha aqui, é bem pontual, e os seus olhos se escureceram de que não podia ver. Para mim, não podia ver é diferente de quem não enxerga direito. Quem não enxerga direito vê, mas não vê com precisão, não é? Mas a Bíblia diz que de maneira que não podia ver. Tá? Bom, então, Isaac pretendia abençoar Esaú. Então, isso aqui está logo que aconteceu aqui no 27. Aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. Nós lemos lá no início, tá? Só 4 versículos. E ele disse: eis aqui, agora estou velho e não sei o dia da minha morte. O que ele está dizendo? Posso partir a qualquer momento. Pode ser que Deus me guarde um dia, um mês, um ano, 2 anos. Mas eu sei que meu estado físico já é sem forças. Tá? E a palavra diz que ele não via, né? Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra, na verdade. Então, o Jacó queria experimentar. Você lembra dessa predileção lá atrás, desde que eles eram jovens, quando Esaú e Jacó começaram a poder fazer coisas de maneira autônoma, dizer assim, o Isaac amava mais o Esaú exatamente pela caça de Isaac. O Jacó era mais ficar ali nas tendas, para a coisa, ajudava o pai, as coisas, mas não era caçador, esse tipo de, né? Então ele pretendia. E aí ele pede essa caça para abençoar. Só que, quando isso tudo é pedido, lembre-se, a primogenitura já foi vendida, hein? Né? A primogenitura foi vendida lá no capítulo 25 do livro de Gênesis. Aqui a gente está no 27. Então eu nem sei como é que se essa notícia chegou exatamente aos ouvidos do Isaac. Eu sei que entre os dois, o contrato válido, né? Isaac pretendia abençoar. Rebeca pediu, então, porque a Rebeca
ouviu isso, né? Rebeca ouviu. No versículo, Rebeca escutou quando Isaac falava com seu filho. Daí o problema que o estudo está trazendo da predileção de filho. Lembre-se que o foco não é nem tanto no profético aqui, é no casual, no caso concreto, trazer para nossas famílias, né? E ela ouviu e falou Rebeca a Jacó: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traz-me. Ela vai repetir, eu vou te abençoar. Aí ela diz assim: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Por isso que a gente fala, eu acho que fazem uma fotografia do Esaú exagerada, como alguém que viveria passando a perna nos outros o tempo todo, e não é bem isso. Jacó, né? Desculpe, né? Falei Esaú, desculpe, é Jacó, tá, irmão? Perdão aí, corrigindo, classe que já me atualizou. Jacó, ele sempre teve esse... Então, olha o que a Rebeca vai fazer. Agora a Rebeca vai realmente ser ousada, porque ela vai dizer, eu vou te mandar um negócio aqui, ó. Você vai agora ao rebanho, você traz de lá, estou traduzindo das minhas palavras, tá? Você traz de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso, pai. Claro, Rebeca sabia, como ele gosta. E levá-los-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então, Rebeca está preparando para que Jacó seja o abençoado. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição. Ele lembra mais disso. Por que apalpará? Porque ele já era cego. Ele ia chegar, pegar no braço de Esaú, aquele monte de pelo, e ele falou, eu sou liso, meu pai vai me apalpar, como é que vai ser? E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a sua maldição. Ela estava determinada a fazer com que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Vai e traze-nos. E aí ele foi, tomou, trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez o guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai. Aí já chegou dizendo, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe, né? Ele foi todo preparado como se fosse Esaú, né? E aí é uma discussão grande. Há muitos pastores que falam assim, eu acho que Isaac sabia muito bem que era Jacó, porque a quantidade de perguntas e dúvidas que ele vai fazer, ele até vai dizer, a voz é de Jacó, hein? Eu não estou vendo não, mas essa voz não é a voz de Esaú, não. Entendeu? Ele vai dizer isso que a dona Júnia aqui levantou na frente. A falta de confiança trouxe consequências dolorosas. Jacó enfrentou muitas dificuldades. Os irmãos lembram, né? Que a Rebeca disse, filho, quando depois que Esaú fica sabendo do acontecido, ele disse, passa alguns dias lá em Harã, na minha terra, vai lá para Labão, meu irmão. Esse alguns dias, que o Max e a Valéria ainda não estavam aqui, durou 20 anos lá, né? Alguns dias. Isso para ele começar a sair de lá, encontrar seus irmãos, lutar com um anjo, e toma de coisa. Aqui no livreto diz que não houve, que a mãe não viu mais, né? Não viu mais. Claro que quando subentende-se que o sepultamento, né, tanto de Isaac, quando Isaac morre, os dois vão sepultar o pai em paz, sem briga. Né? E lá em Gênesis, no finalzinho, 49, está escrito que o local onde está sepultado Abraão e Sara, e Isaac e Rebeca, no mesmo lugar. Então, houve o sepultamento. A Bíblia não vai descrever detalhes da morte de Rebeca. Então, ele enfrentou muitas dificuldades. A ira de Esaú, separação da família, foi para outra terra, que a mãe achava que era alguns dias, nós já vimos que foram 20 anos, pelo menos lá na terra estranha, fuga e sofrimento, e poucos e maus, que é quando o faraó vai perguntar sobre ele. Conta aí um pouquinho da tua história. Ele vai dizer, poucos e maus foram os dias da minha vida. Isso é bem lá para frente. Então, esse plano de Rebeca fez com que o Esaú ficasse revoltado, né? E aí a gente vai lendo aqui, amado, ele vai dizer o seguinte, né? Lembre-se que ele já entrou na presença do pai. Então disse Isaac a seu filho, como é isso? Que tão cedo já achaste, né, a caça? Vou falar com minhas palavras. Você já achou a caça? Estou achando um pouquinho mais rápido que o normal, né? Olha só, Isaac estava velho, mas não estava doido. Ele estava idoso, tinha noção de tudo. Foi muito rápido essa caça, hein? Aí ele vai dizer, não, foi o Senhor que me abençoou. Mandou um animal ao meu encontro, mal saí das tendas aqui, ele se apresentou. Botou na conta de Deus, né?
Fala, Carlos. Tô falando que ele botou na conta de Deus, né? Quem vai questionar? Se Deus falou, tu vai fazer o quê, né? Olha aí, tá vendo? Colocou na conta do Senhor. Colocou na conta do Senhor. Parece a gente, vai chegar no céu, o pai dizendo, como é que você vai entrar aqui? Não, fala com Jesus. Ele me comprou. Ele me lavou. Vou te abençoar. Pastor Reginaldo. Oi, eu quero só. A gente está tratando aqui muito a questão da família, né? Da predileção da família. É porque a lição está tratando isso. Eu quero só trazer um ponto aqui que, assim, sociologicamente, psicologicamente, se você tem 4, 5 filhos, você vai ter um filho que você tem mais afinidade com ele. Isso não é problema. Às vezes você tem mais afinidade porque ele é mais próximo, porque conversa mais com ele, né? Porque de repente tem a mesma profissão que você, então você vai acabar interagindo. Ele não quer dizer que você não ame o outro. O grande problema é quando isso se torna algo assim, vamos usando as palavras de hoje, algo tóxico. Por exemplo, você tem 4 filhos, né? Um filho, os 4 estão passando dificuldade, né? Vamos botar assim um exemplo, né? Mas você só vai dar o suporte financeiro a um deles e os outros não. Se morrer de fome não tem problema, né? Aí isso causa disruptura na família, causa problemas. Então, assim, o que a gente está tratando na EBD aqui não é questão de, tipo assim, você tem uma afinidade maior com o filho, porque isso é normal do ser humano. Né? A gente está tratando aqui o excesso da coisa. Bem, são coisas assim, bem definidas, como a própria Bíblia diz, né? Isaac amava mais o Esaú e Rebeca amava mais o Jacó. Me parece que, né, conforme o Carlos colocou, nosso pastor que não pôde vir hoje, um dos pastores nossos aqui, mas está no online, né? Temos transmissão, temos link, muita gente nos assistindo que não pode vir, moram longe e tal. Esse detalhe aí dessa você gostar ou ter afinidade é normal, mas essas predileções escancaradas, isso vai gerar conflitos, né? Que é o foco assim da lição, tá? Então, todos esses atos tiveram consequência, tá? Então, houve aquela bênção, né? Houve que eu vou pular aqui não vou nem entrar nos detalhes do horário, a gente já está passando um pouquinho aqui, tá, pastor? Porque tá 1 minuto a mais aqui, mais 5 minutinhos no máximo, acho que termino. Só para ver, ó. E disse, eu vou resumir com as minhas palavras, tá, queridos? Não precisa. E disse, aqui é Isaac e Jacó se passando por Esaú. E disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faz chegar isso perto de mim para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou, ele comeu, também trouxe vinho. Né? Antes ele já tinha perguntado, chega-te aqui para que eu apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Você vai ver que o tempo todo Isaac está desconfiando de alguma coisa. Né? Ele está... É mais ou menos aquele reparozinho com band-aid, né? Onde a pessoa tem que chumbar cimento e tal, e vai lá por uma fita durex. Né? Aquilo ali vai durar meia hora. O primeiro vento que passar derruba tudo. Então ali Jacó devia estar tremendo ali para se passar por Esaú. Né? Rebeca também não era mole não, porque ela botou tudo bonitinho, ela pensou nos mínimos detalhes. Né? Só a mulher pode fazer um negócio desse. Mulher é terrível, pastor. Tem que ter uma cuidado com isso, não, cara. Vocês são detalhistas, né? Vocês são detalhistas. Característica de Deus deu para vocês. Vocês enxergam coisas que os homens não enxergam. É característica própria da mulher. Né? Às vezes a gente só vai no reto, que a gente foca. Aí o homem vai. Mas às vezes a mulher, ela vê mais amplo. E aí ajuda ele, olha, cuidado. Então, queridos, ele acabou, ao final, né, para a gente não ficar, acabou de um monte de pergunta, fazendo aquelas coisas, e vai, e vem. Ele acabou, chegou, beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Né? Lembra quando o Senhor falou com Abraão? Tem alguma semelhança? Né? Aí aconteceu que, acabando Isaac de abençoar, chega Esaú. Né? Então foi aquela leitura que a gente viu. Ele propôs em seu coração o seguinte, meu pai já está idoso, eu não vou matar Jacó agora enquanto meu pai estiver vivo, mas quando meu pai morrer, né, por isso que fizeram o plano de fuga para ele ir lá, ele estava correndo sério risco. Então, queridos, é um texto muito rico. Depois, se vocês quiserem em casa ler os capítulos 25 e 27 de Gênesis, bem interessante.
O 26 não, porque o 26 a gente já estudou na lição passada, que é quando Isaac vai para a terra de Gerar, da região dos filisteus. É toda uma passagem por ali, específica. Mas o 25 vai falar do nascimento, né? Nós falamos que Isaac orou quantos anos? 20 anos para Rebeca engravidar. Porque ela era estéril. Ele queria um filho, o Senhor lhe deu 2, mas ele não parou de orar, porque é baseado nas promessas. Deus havia prometido que faria uma grande nação, sementes, povos viriam de ti. Veja. Então, a sinopse 3, Rebeca como mãe agiu errado ao induzir. Quer dizer, eu estou lendo aqui, mas já estou dizendo para vocês, vocês observam que a lição ela é voltada para o sentido prático nosso familiar. A gente tira a lição nesse sentido para nós, tá? Não tem a ver, tá errado, porque Deus queria esse plano. Não, Deus queria, como eu falei, já tinha decidido que Jacó, já tinha dito até inclusive a Rebeca, o maior servirá o menor. E Paulo vai confirmar isso em Romanos. Deus escolheu Jacó para que Israel um dia viesse a existir como nação por sua soberania, antes de que eles nascessem e tivessem feito qualquer coisa. Não foi para salvação, foi para um projeto em que ia chegar no Messias. Eles podiam escolher qualquer homem. Assim como ele escolheu da Mesopotâmia Abraão, que não tinha nem o nome Abraão, era Abrão. Quem é que responde essa pergunta? Por que ele escolheu Abraão? Tinha tantos moradores lá. Rebeca, como mãe, agiu errado ao induzir o filho a enganar o pai para requerer a bênção que Deus já havia prometido lhe conceder. Então já havia bênção. O que é que a sinopse está querendo dizer para a gente aqui? Que independente, tá? Talvez seja isso, da Rebeca utilizar dessa ajudinha igual Sara, só já levou tanto tempo que a promessa de Deus, e eu não engravido, vou te dar a escrava egípcia Agar para você gerar um filho, deve ser. Aí gerou Ismael, foi problema, né? Foi problema. Então, e tudo é na faixa de 20, 25, as promessas de Deus. E como a Claudinha falou, a gente ora às vezes, passou 5 dias, Deus não respondeu, a gente já... Esses homens oravam 20 anos, uma causa, assim, se for promessa de conceder. A predileção pelos filhos trouxe consequências danosas para toda a família, né? Revisando o conteúdo, em que Rebeca era semelhante a Sara? Estéril, né? Estéril. Ela não podia ter filho. O que torna a gestação de Rebeca diferente? Os filhos lutavam dentro do seu ventre, a tal ponto, né, que ela teve que consultar o Senhor. Senhor, o que é que está acontecendo no meu ventre? Aí o Senhor dá a resposta. Tem 2 nações aí dentro, 2 povos. Eles não vão ser amiguinhos, não. Um vai servir ao outro. Qual o significado do nome Esaú? Peludo, cabeludo, tá? E depois vem o nome Edom, por isso que ele é pai dos edomitas, por causa do guisado vermelho. Edom significa vermelho, tá? Então tem isso também, tá, querido? Edom. E você vê que na época de Davi, Edom deu muito mal ao povo. A qual dos filhos Isaac amava e a qual dos filhos Rebeca amava? Nós vimos exaustivamente, não é? Isaac tinha preferência por Esaú, por causa da caça, e Rebeca por Jacó. Ele era mais caseiro ali, ficava mais próximo. As 12 tribos, que é a nação, mas eles colocaram nas perguntas, tá? Aqui no livrinho, mas nem está escrito na lição. As 12 tribos de Israel vieram de qual família? Da de Jacó, tá? Amém, querido? Terminamos a lição de hoje. Pode fechar aí, tá, Carlos? Que eu não estou conseguindo com o controle. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, só fazer uma breve oração. Agradecer a Deus esse período de escola bíblica, a mensagem é daqui a pouco, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós oramos.